o certificado ao final, então eu peço que assinem esse check-in, e ao final a gente passa a real lista de presença para as pessoas que querem o certificado, tudo bem? Ao final também a gente abre alguns minutos para perguntas. Então, no momento, na parte inicial, a gente só faz o diálogo entre os convidados da noite e posteriormente a gente abre para alguma pergunta. Então, eu peço que quem tiver aí, quem tiver dúvidas no momento das falas, vai anotando, por gentileza. Bom, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse nosso 10º encontro do projeto Territórios em Diálogo. Essa é uma ação fruto da parceria entre o Pontão Moinho Cultural, Unindo Pontos, a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, com os sistemas locais de inovação, locais de inovação no Estado, numa construção conjunta que busca conectar cultura, inovação e território. O nosso objetivo é fortalecer a governança cultural em Mato Grosso do Sul, construindo juntos a compreensão sobre territórios culturais, identidades locais, redes de base e o papel de cada região nesse grande ecossistema que é o nosso estado, o estado de Mato Grosso do Sul. Nós já percorremos um caminho bastante importante nesses últimos encontros, né, esses 9 encontros que tivemos. Nós primeiro passamos por uma base conceitual, importante, né, destacar isso para os nossos convidados, falamos sobre os marcos da cultura, os marcos legais, e alguns princípios e entendimentos iniciais, como sistemas de cultura. Os nossos participantes já ouviram bastante sobre pontos de cultura, sobre cultura e desenvolvimento, e hoje a gente está aqui, logo depois de passar por conhecer o nosso estado, reconhecer o nosso estado. Nós tivemos 4 encontros dedicados a regiões, Centro-Norte, a Costa Leste, os Pantanais e Sul-Fronteira, que foi o nosso último encontro, buscando conhecer, né, um pouquinho mais sobre as potencialidades do nosso estado. E agora a gente abre o último bloco dos nossos encontros, com os temas transversais e bastante importantes que qualificam ainda mais essa nossa visão sobre as políticas culturais. Hoje nós temos aqui 3 convidados, mais uma vez, então, desde já agradecendo a participação de cada um de vocês, eu vou apresentá-los brevemente, depois eu passo a fala para que cada um se apresente da melhor maneira ou da maneira que achar mais adequada. A primeira convidada é Caroline Freitas, ela que é uma das principais responsáveis pela organização e pelo funcionamento da Rede Cultura Viva no Brasil. Carolina Freitas é pedagoga, mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Regional de Blumenau e servidora pública do Estado de Santa Catarina, com ampla experiência em políticas públicas e gestão cultural. Atualmente, atua como coordenadora de Planejamento e Sistemas da Cultura Viva no Ministério da Cultura, sendo gestora responsável pelo Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, nessa facilíssima, super fácil, né, Carolina, sua atuação nesse momento. Uma das ferramentas mais estratégicas para compreender, reconhecer e fortalecer as iniciativas culturais de base comunitária em todo o país. Carolina tem papel central na formação e na implementação das diretrizes da Política Nacional Cultura Viva, articulando planejamento, sistemas de informação e a construção de territórios culturais vivos e organizados. Então, Carolina, muito obrigada por estar aqui. Nosso segundo convidado é o Walter Cedro. Walter é ator, diretor, músico e fundador do grupo Mamulengo Sem Fronteiras, um dos maiores representantes da cultura popular brasileira. Premiado pesquisador e educador, ele traz a força das tradições populares, da transmissão de saberes e da arte como tecnologia social de território. Então, Walter, que agora há pouco estava liberando o pessoal na sala do lado para dar o start na oficina, muito obrigado pela sua presença, Walter. E a nossa terceira, e não menos importante, nossa terceira convidada é ouro da casa, né? Márcia Rolon, que é pantaneira, é coreógrafa, educadora sistêmica e diretora artística do Moinho Cultural Sul-Americano. Ela atua há mais de 20 anos transformando a vida de crianças na fronteira aqui, Brasil com a Bolívia, articulando arte, formação e educação e território. É uma referência viva de como a cultura organiza a comunidade e cria
pertencimento. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar primeiro a palavra para a Carolina, que eu gostaria, Carolina, que você se apresentasse brevemente, né, falasse um pouquinho sobre a sua atuação, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Opa, obrigada. Gente, então, primeiro boa noite a todas e todos que estão aqui. É uma oportunidade, agradeço demais o convite. O Leandro iria participar, mas ele está numa agenda louca. Quem olha para o Leandro vê assim, passou um trem em cima do Leandro. Tudo por causa dessa grande teia que vai ser realizada em março do ano que vem. E o desafio não é pouco. Mas, enfim, eu sou Carolina Freitas, estou atualmente no Ministério da Cultura, na coordenação de planejamento e sistemas. Antes era só coordenação de planejamento, agora colocaram os sistemas. Então, são vários sistemas. CultBR é sistema, Cadastro Nacional de Pontos de Cultura é sistema, mapas da cultura e assim vai, né? A pessoa dá conta de tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Bom, eu tenho uma experiência com pontos de cultura já desde lá da minha cidade. Eu sou uma servidora pública do governo do estado de Santa Catarina e estou à disposição no Ministério da Cultura, agora no governo Lula, né? Vim em 2023, 2 anos e meio aí no Ministério, e aprendendo muito, né, gente? Aprendendo demais. E sair de Santa Catarina para trabalhar no governo Lula, no governo Lula, para mim enfim, sem palavras para isso, né, gente? Imagina a experiência que é, e ainda o estado que eu estou vindo, né? O desafio lá é muito grande. Cultura Viva, e eu era coordenadora lá da rede de pontos de cultura. A gente iniciou lá também em 2009, o nosso primeiro edital, e alguns anos depois eu passei a ser coordenadora da rede. É, Eram 60 pontos de cultura, né? E isso foi até 2016, 2017, com o golpe. A gente, da mesma forma que aconteceu no Brasil inteiro, Santa Catarina também, né? Começou a criminalizar pontos de cultura, um dos primeiros programas a ser encerrado no estado, né? Foi a coordenação, enfim, a rede de pontos de cultura. Mas então, e aí voltei, depois o que que eu fui? Fui estudar um pouco, fazer mestrado, pesquisar sobre cultura viva, economia solidária. Para mim foi um grande aprendizado também, um tempo para me dedicar também, que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Trabalhar, estudar, cuidar de filho, né? Enfim, e agora essa experiência, o Walter está aqui, a gente se conhece há um tempo, né? O Walter me lembrou de algumas coisas aí há anos atrás, olha que legal, que ele teve lá, ele conhece Florianópolis bem, e a gente teve a oportunidade de se conhecer. Bom, agora eu estou trabalhando, estava com o Leandro na coordenação de articulação, e ele faz esse trabalho de estar com a sociedade civil, viajando, participando dos encontros dos pontos de cultura. Eu fico mais na retaguarda, no Ministério da Cultura. E aí o meu desafio agora é trabalhar com o Cadastro Nacional dos Pontos e Pontões de Cultura. Esse cadastro que ele foi praticamente iniciado em 2016, né? Porque a Cultura Viva ela se fez sem cadastro. E aí ela em 2016 tem o cadastro como um dos instrumentos, já estava na lei, mas o cadastro ainda não tinha sido implementado em 2016, só que com o golpe isso também se esvaziou, né? Acabou tudo, e agora, quando a gente retornou, a gente começou a trabalhar com uma versão muito antiga ainda, né? E aí muitos problemas para atualizar uma nova versão, e aí como é que contrata as pessoas, empresa, quem desenvolveu, enfim. E aí a gente conseguiu agora conseguiu implementar a nova versão, e agora a gente está com um desafio grande por causa aí da Política Nacional Aldir Blanc. Cultura Viva tomou uma proporção que a gente não imaginava, então, que era uma coisa pequena, das pessoas se conhecerem, se reconhecerem, ter momento para amadurecer, inclusive conceitualmente, o que é a cultura viva, porque se a gente fala numa lei, fala numa instrução normativa, isso tudo está ali entre linhas, né? A proposta, o que se idealizou de cultura viva, né? Na verdade, a gente tem histórico, o que a gente quis colocar o que era cultura viva e criou, e uma série de projetos que se fizeram e ações
a própria teia, né, tem uma proporção que as pessoas nem imaginam o porquê da teia. A teia não é um momento, um evento de mostra artística, ali tem um universo que é para agregar mesmo pessoas e conceitualmente disputar o que a gente quer com a cultura viva, para onde a gente vai com a cultura viva, né? Para mim, esse é o maior momento agora, o que se quer com a cultura viva, com esse recurso todo. Então, todo cuidado, né? Muito bom que a Comissão Nacional tem uma experiência, está aí há muito tempo, mas também as pessoas foram cada um fazendo suas coisas ao longo desses anos, porque a ausência, autoritarismo é o histórico que a gente tem no nosso país, né? Quando se fala em cultura, e isso a gente conseguiu, a gente viveu isso na pele, né? Se a gente tinha isso como, enfim, de ouvir, de história, a gente viveu isso, acabou vivendo mesmo, né? Isso é bem frase do Albino Rubin, que fala em autoritarismo, né, e ausência, e a gente viveu isso, né, como experiência. E agora, para onde vai a cultura viva, né? Por que essas pessoas estão envolvidas e querem ser pontos de cultura? Nossa, chega cada instituto querendo ser ponto de cultura e fala assim, mas por quê? O que quer? O recurso não é o recurso. As pessoas querem ser ponto de cultura. É valor agregado mesmo, né? Isso é muito bom, mas também é um desafio para a gente, quem é que está entrando na rede, que tipo de organização é essa, o que as pessoas vão querer fazer com esse certificado de cultura viva, vão entrar na rede, vão querer conhecer quem são essas pessoas, ou é simplesmente dizer que é ponto de cultura e aí entrar no edital a mais? Enfim, tem aí um monte de desafio para a gente pensar. Eu trouxe uma apresentação aqui, eu acho que, bom, colocaram para mim estrutura, o que é ponto, pontão e tal. Se vocês quiserem, eu apresento isso tudo. Não sei se a rede não é só para a rede, pessoas que conhecem a cultura viva, e pessoas que também não conhecem, né? Então eu vou fazer, o Walter também está aqui, ele sabe mais do que é ponto de cultura do que eu, né? Então também, Walter, a gente pode combinar. Eu faço aqui, né, para a gente não ser repetitivo, né? Carolina, vamos fazer assim. Eu vou Isso. entrar em contato com você pelo WhatsApp, daí se você puder me mandar a apresentação, eu já deixo prontinha aqui. Tudo bem? Aí a gente passa a palavra para o Walter agora, a gente ouve a Márcia e depois a gente volta mais uma vez a falar com você. Tudo bem? Ah, com certeza. Então, se você quiser, eu também posso compartilhar, sem precisar passar. Pode ser também, sem Pode problema. ser? Eu Na- acho no- mais fácil que então passar, tá tá? ótimo. No momento adequado a gente entra aí. Então tá legal. Então Beleza? vai pro Walter, obrigada, gente. A gente continua. Por enquanto, muito obrigado. Já tem várias perguntas anotadas aqui, Carolina, para a gente poder falar um pouquinho sobre esses problemas e soluções que você trouxe aí para a gente. Agora, eu quero passar a palavra para o Walter. Walter, conta um pouquinho para a gente essa sua experiência, né? Eu quero muito entender por que a Carolina acabou de falar que você é o cara que entende de ponto de cultura mais do que ela. Então, por favor, Walter. Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Assim, feliz em receber esse convite da Márcia, né? A gente se conhece também há muitos anos, né, Márcia, nessa nossa luta de ponto de cultura viva. E nesse momento, a pessoa mais importante desse país, mais do que o presidente Lula, é a Carol. Se você vê o tanto de gente que me liga para me xingar porque esse certificado não sai, aí eu falo, não, gente, está tudo certo, está tudo encaminhando, vai dar certo. Assim, tipo, às vezes, eu vou passar o telefone da Carol para ver se eles falam de. Não, eu sei que lá, brincadeiras à parte. É você que está passando meu telefone por aí, Não, Walter, agora eu já sei. não passo, não, porque eu sei que é muito difícil. Se a gente que está aqui nos estados e no município, a gente está sofrendo com isso, né? Imagina só vocês, né? Então, gente, sou Walter Cedro, sou coordenador do Ponto de Cultura Mamulengo Sem Fronteiras, sou brincante de teatro de Mamulengo há mais de 25 anos, por volta de 28 anos. Comecei na cultura popular muito cedo, né? Então, eu comecei a entender o que era cultura popular através da vivência mesmo, né? Eu conheci o mestre Chico Simões, eu nasci na Bahia, nasci no interior da Bahia, como meu pai era daqueles que não podia tudo que aparecesse, se coisa nova, ele ia atrás. Nessas vindas, vim para as bandas de Brasília, assim, muito novo, eu tinha por volta de 8 anos de idade, vim. E nessa minha andança por aqui, de estudando, tal, conheci um teatro de Mamulengo, que para mim foi uma das coisas mais fantásticas que apareceu na minha vida. No primeiro momento foi a coisa mais feia que eu vi na minha vida, depois eu vi a coisa mais fantástica na minha vida, assim, no mesmo momento, no estalo, transformou. Vocês estão ouvindo um barulho?
Não, é porque eu estou no Centro Cultural SESI Taguatinga e embaixo está acontecendo a formatura aqui, então tá mil coisas. E do outro lado, na outra sala, está acontecendo a nossa oficina. Aí eu vi um rapaz fazendo uns bonecos lá, construindo um espetáculo, falou, estou precisando de alguém para papelar. Papelar é você colocar os papéis, pregar papel nos bonecos tal, que está fazendo os bonecos grandes, né, de isopor. Aí eu falei, tá bem, beleza, muito bem, vou lá fazer. Fui com ele, nessa montagem, desse período de montagem, conheci o Chico Simões. Ele falou, olha, Walter, eu vou fazer uma apresentação na rodoviária do Plano Piloto. Acho que a Carol conhece, a Márcia também. A rodoviária do Plano Piloto é um lugar onde todas as cidades satélites e o entorno de Brasília passa para ir trabalhar ou para chegar na sua casa, ou para vindo de sua casa ou indo para sua casa. Então, lá passa por volta de 1 milhão de pessoas por dia, uma coisa maluca assim, né? Aí, numa hora dessa, o Chico falou, vou apresentar. Eu fui com ele, chegando lá, ele montou a empanada, né, que é a tenda, que é o cenário, uma pessoa só, né, foi lá montando e eu assistindo de longe. De repente, ele abriu a mala, aqueles bonecos feios, gente, um negócio estranho. Beleza, né, que macumba é essa, né, vamos rolar, vamos ver como é que é esse negócio. Quando ele pegou esses bonecos, começou a apresentar, que as pessoas paravam para ver. Imagina, você saiu do seu trabalho super cansado, ia pegar um ônibus para andar 20, 30 quilômetros, e parava, perdia até o ônibus para assistir aquele espetáculo com aqueles bonecos rústicos. Aqueles bonecos começaram a ficar tão bonitos na minha vida, começou a brilhar de uma forma que eu terminou o espetáculo, falei, Chico, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí ele, Walter, não existe oficina para você aprender a fazer boneco de uma hora para outra, você tem que buscar. Eu falei, beleza, é isso que eu quero. Eu tinha por volta de 17, 18 anos e pronto. Botei a mochila nas costas, fui para o Nordeste. Tinha uma grana, fui para o Nordeste. Passei um período no Nordeste estudando. Voltei. Em seguida, já acompanhei o Chico, uma mulher presepada, né, que é o grupo dele. Já fui andando, pronto, montei meu grupo. E de lá para cá, até hoje, com um teatro de bonecos, com o Teatro Mamulengo, que é registrado como Patrimônio Imaterial do Brasil, pelo IFAM, em 2015, e agora, recentemente, foi registrado como Patrimônio Imaterial do Distrito Federal, pela quantidade de brincante que tem aqui. Beleza, isso. Agora eu vou voltar para os pontos de cultura. Dentro do Invenção Brasileira, que era o ponto de cultura do Chico Simões, eu tive um prazer de... Na verdade, nosso grupo teve o prazer de ser reconhecido no primeiro edital, em 2004 para 2005. Então, nosso número é o 51. Dos 100 que saiu, nosso número é o 51. E ninguém sabe o que era isso. O que era isso? O que é ponto de cultura? Porque até então a gente tinha um projeto, né? Como que está em Brasília, a gente consegue acompanhar alguns projetos mais próximos, assim, por conhecer muitas pessoas dentro do Ministério, por ter amigos que trabalham em Ministério, no Planalto, essas coisas assim. Até então a gente estava esperando uma tal do ASBAC, que era um grande, que agora é a mesma coisa do céu das artes. Era bem parecido com o Céu das Artes. A gente estava esperando aquele, que ia ser espalhado por todo o Brasil. Como a gente achava que não ia ter o ASBAC aqui para a gente em Taguatinga, a gente já estava mais ou menos conformado. Depois, de um dia para o outro, não, já não vai ter mais ASBAC, vai ser ponto de cultura. Aí, lançaram o edital, a gente entrou, e isso foi contemplado. Aí a gente foi no Ministério da Cultura, né, com o Célio, com o Gil, com todo mundo naquele primeiro momento, todo mundo muito alegre, né, porque era um governo que estava chegando, progressista, que estava chegando mesmo, né, a gente acreditando muito nisso, nessa evolução cultural através das manifestações culturais, a gente sempre pensando nisso, falou, agora que é o nosso momento. Chegando lá, falou, olha, os pontos de cultura é isso, vocês vão conhecer gente do país todo através dos pontos de cultura. Eu falei, pô, deve ser legal. Logo depois, eles pegaram, o Ministério juntou um monte de maluco, lá do Rio, São Paulo e Minas, passando por Brasília, botou um monte de doido no ônibus, imagina, chegou aqui, pegou a galera no Rio, passou por São Paulo, encheu a metade, passou em Belo Horizonte, botou mais outros doidos, assim, chegou em Brasília, completou de doidos. O que a gente fazia? A gente ia montar aquela história dos kit digital, acho que a maioria de vocês, acho que a Márcia lembra daquele kit digital, a gente iria montar aqueles kits digital. Falou, isso, beleza, então tá, todo mundo muito novo nisso, né, então a gente passou umas 2 semanas no Piauí montando esse negócio, e deu certo. Aí depois a gente foi para Minas Gerais, começamos a espalhar nesse Brasil, andando nesse Brasil todo, montando esses kits digital, e ao mesmo tempo, era uma efervescência muito grande. Foi um momento na minha vida que eu vi a cultura popular mesmo desse Brasil num só lugar.
Logo em seguida veio a Teia São Paulo, veio ser vista. Lá a gente conseguiu nos ver mesmo, assim. Você via um maracatu descendo daqui, um bumba meu boi daculá, via um siriri, um curu, uma coisa muito doida ao mesmo tempo, se misturando. Aí a gente viu que era cultura viva a partir daquele momento. Falou, ali é cultura viva, isso é cultura viva, porque você está demonstrando a cultura de todo esse país. A gente tinha todas as manifestações do país em um só lugar. E o melhor de tudo é que 99% era ligado a ponto de cultura. Então, você pegava as culturas populares tradicionais em terreiros, em cidades, em comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, indígenas, misturava todo mundo no mesmo local e falou, o que é que vocês querem a partir desse momento? A gente sempre fala, não, que a gente quer dinheiro, né, para continuar nosso trabalho, mas a gente também quer nos conhecer, a gente quer saber o que você faz, a gente quer ir lá para o Pantanal tocar viola de coxo, a gente quer aprender a fazer viola de coxo. Inclusive, aprendi, passei uma semana, arrebentei minhas mãos todas, mas aprendi, tem uma que eu fiz. Aí, essa mistura muito doida foi crescendo, aí em 2007 teve a Teia em BH. Aí, em 2007, a gente conseguiu reunir um maior número de pessoas e conseguimos fazer a primeira Comissão Nacional do Esporte de Cultura. Nesse momento, eu saí como representante do Centro-Oeste. Aí que eu fui conhecer mais ainda o meu Centro-Oeste, né? Conhecer ainda mais o meu Cerrado e ver o que essas pessoas produziam, culturalmente falando. E aqui a gente tem uma pluralidade de cultura muito grande, que a gente vai do popular até o erudito, tudo no mesmo local. Para vocês terem uma ideia, tem eu aqui do Mamulego, tem a Márcia que tem um balé no mesmo lugar, de repente ela tem o pessoal do viola de coxo, cultura popular, com erudito, com contemporâneo, tudo misturado no mesmo lugar. Tem a gente do Mamulego, tem o pessoal do Bazar, do Quasa, que é o centro de dança de Goiânia, sabe? Então você tem o contemporâneo e o popular no mesmo lugar. Então isso é ponto de cultura. Essa efervescência, é manifestação cultural falando a mesma língua, no seu gesto, dos seus corpos, dos seus cantos, dos seus encantos. E é isso. Agora, 2018, 2019, aí 2009, 2008, a gente teve a sorte, do nosso ponto de cultura, realizar a Teia DF. Então, foi a Invenção Brasileira que realizou a Teia DF, foi maravilhosa, porque, assim, além de conhecer todos os encontros do país e as manifestações, eu pude falar mais com umas pessoas, porque as pessoas vinham para a minha casa, eu recebia as pessoas na minha casa, né? Então, a gente tratava o melhor que a gente podia naquele momento, né? Que era um momento também de efervescência, o Ministério estava passando por um momento um pouco difícil, mas era aquilo que a gente tem, essa que vai ser nossa teia. O Gil já estava pensando em sair, já estava entrando Juca, e a gente ficava mais ou menos com medo. E será que vai manter essas tradições, manter os pontos de cultura, vai manter a cultura viva? Porque você sabe, qualquer mudança faz uma mudança muito grande para a gente, né? Uma mudança do Ministério, para a gente que faz cultura, é uma mudança muito grande, né? Só que não, manteve, continuou o projeto do Cultura Viva, expandiu mais ainda, né? Porque em 2009, se eu não me engano, foi o momento que fez a descentralização. Tirou o dinheiro do Ministério, deixou de fazer o edital específico para o Ministério e repassou para os estados. Aí que teve um boom maior, né, de ponto de cultura, aí que foi aparecendo mais ainda ponto de cultura, e repassou também para os municípios. Eu lembro que na Teia de 2010, já em Fortaleza, éramos, sei lá, mais de 4 mil pontos de cultura, se eu não me engano, por volta de 4 mil pontos de cultura. E era uma diversidade muito grande, né? É uma diversidade muito grande. Então, a gente fala, cultura viva, para mim, eu posso estar errado, não sei porque eu tenho esse olhar de pontos de cultura desde da essência, desde o início, para mim, é o projeto de governo, na verdade, o que mais fala com o Brasil como um todo. Saiu os comitês de cultura, agora saiu outros, mas eu acho que não tem um como ponto de cultura, como cultura viva, que fala com o país, de uma forma clara e ampla, amplamente falando. Para vocês terem uma ideia, a gente ficava muito feliz nas nossas teias, quando a gente conseguia receber um ponto de cultura que era lá de Tabatinga, do Amazonas, na fronteira. Quando ele chegava, a gente falou, pronto, podemos começar a teia, porque era 3 dias de barco, 2 dias de avião, não sei quantos dias de carro para chegar. E falei, então vamos começar porque o ponto de cultura de Tabatinga chegou. Então, ponto de cultura é isso, é muita caridade, é muita amizade, né, que a gente foi se formando durante todos esses 20 anos. Então, todos os momentos que a gente está junto, acontece algo, o ponto de cultura está junto,
vai brigar, Ponto de Cultura está junto, é isso, Ponto de Cultura somos nós, somos esse avivamento dessa cultura em todos esses rincões do país. E eu tive o prazer, só para finalizar, de depois fazer umas viagens aqui para a América do Sul, para conhecer alguns pontos de cultura também. A nossa diferença de lá para cá, lá também tem muita diversidade de cultura, mas a nossa diferença é que o nosso olhar é mais adentro da cultura mesmo. Populares, tradicionais, contemporâneas, eruditas, para a gente estar no mesmo patamar. E alguns países não. Alguns países têm essa diferença, né? Ah, você faz cultura popular, então você fica ali. Ah, você faz erudita, não fica ali. Você faz contemporânea, aí bota em caixinhas, né? E a gente não, a gente mistura todo mundo com a mesma fala, com os mesmos corpos, com as mesmas danças, e é isso. Obrigado. Às vezes, até dentro do mesmo ponto de cultura, tá tudo misturado, né? Não é só fora. Mas, Walter, você falou uma coisa muito bacana, que é a coisa da oportunidade que você teve, né, de reconhecer a sua própria região, que é o Centro-Oeste. E eu acho que isso é bem legal, e eu agora passo a palavra para a Márcia, já como também representante do Pontão Moinho Cultural, sendo essa persona, e reforço, uma das ações desse Territórios em Diálogo é a gente fazer com que o Estado se reconheça, né, como potencial cultural que tem, pelo potencial cultural que tem. Então, Márcia, por favor, se apresente, fale um pouquinho para a gente desse ponto de cultura Moinho Cultural. Então, continuando essa energia gostosa que eu amo, né, do Walter, que é uma delícia só, mas o Moinho Cultural, ele nasceu com a cultura viva. O Moinho Cultural nasceu em 2004 para 2005, e ele só existe por conta dessa política. Né, nós fazíamos, eu venho da dança, a vida toda dancei, né, com a minha mãe, piano, dança, tal. Aí a gente fazia um evento na praça de dança, de todos os estilos de dança na praça, até que o povo falou assim: ah, não, queremos um lugar, eu quero ver meu filho no palco. Essa foi a frase que me tocou. Quando uma mulher me falou, eu quero ver o meu filho no palco. Falei, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E estava efervescendo tudo, né? Tudo estava criando. E aí a gente estava fazendo o Rabelo, que hoje que é meu marido, ele estava na secretaria, estava fazendo uma revitalização da área portuária. E a gente conseguiu, acho que foi assim, uma conexão maravilhosa de política pública com ação divina, da gente conseguir a liberação, assim, a cedência desse espaço que hoje a gente vive, porque uma coisa muito difícil para os pontos de cultura é a sua sede, né? Nós não temos uma sede, mas a gente tem uma cedência dessa sede, que foi por 10 anos, agora mais 30 anos a gente conseguiu a cedência desse lugar de 15 mil metros quadrados, que foi um moinho de trigo, que foi inaugurado em 1954, e que, de repente, estava ali com a gente essa oportunidade da gente criar nesse espaço um ponto de cultura, um moinho, só que não de trigo, mas de vida, de pessoas, e com a população de Corumbá querendo. Então, na hora que a gente sentiu que era o momento, foi porque eu recebi uma força de lei. Então, quando chega isso, quando a gente conseguiu trazer para Corumbá o ministro Gilberto Gil, e quando eu conheci o Célio Turino, eu falei assim, bom, é isso, e isso aqui vai dar vida, isso vai fazer com que a gente consiga viver. Estamos aí 21 anos trabalhando nessa mistura. Lógico que com o passar do tempo, o moinho se transformou num lugar erudito também. Então, é exatamente o que o Walter falou. Eu acabei de vir, Walter, do encontro de Ibermúsicas em Salvador. E eu falei assim, gente, eu estou mais para o lado da América Latina, aqui dos Iberes, do que dentro do Brasil, porque no Brasil estavam todas as orquestras certinhas. E a gente via que no Ibermúsica tinha tudo misturado. Eu falei assim, ó, eu estou mais para lá do que dentro dessa caixinha de orquestra, porque o Moinho Cultural trabalha com orquestra, trabalha com dança, mas com dança clássica, com balé clássico, com dança contemporânea. Todos são intérpretes criadores, todo mundo tem que criar, tem que fazer, e tem nosso siriri, tem nossa viola de coxo, e tem o som da América do Sul, né? Esse ano a gente vai trabalhar com músicas barrocas sul-americanas, então a gente está trazendo composições indígenas, inéditas, anônimas, né, para dentro da orquestra, com instrumentos sul-americanos, barrocos, maravilhosos. Então o moinho é essa mistura disso tudo, e eu volto a dizer sempre que a minha força maior, que eu sentei, chorei, me vi,
foi quando eu estava lá em Brasília, Walter, nesse encontro grande, e eu abracei o Célio, sabe? E o Célio falou assim, olha, você está dentro da América do Sul, você é o centro da América do Sul, o Moinho Cultural é o centro da América do Sul, e isso vai dar bom, porque a gente vai ganhar a América do Sul. Né? Então, assim, foi quando a gente cresceu, né, e viu tudo isso, e que a gente conseguiu sair do sonho, chegar na luta e chegar nessa realização com luta. Isso é a cultura. A cultura viva, ela é uma cultura sem fim, né, porque é uma busca sem fim, a gente está o tempo todo atrás de sustentabilidade, mas a gente consegue se ver como território, porque o Moinho, a gente disse que o Moinho agora é como um pontão de cultura, é um grande hub, quando as pessoas querem se encontrar, elas chegam ali, então aqui é o meu território. Aqui é um território, até porque a gente trabalha com Brasil-Bolívia, né? Então, a gente tem Argentina também, já passaram venezuelanos pela gente. Então, é quando os brasileiros e bolivianos se juntam e estão ali como instrumento de significância, se é que existe isso, né? Para a gente sair simbólicos diante disso. Então, eu sou uma sobrevivente da arte, minha mãe me ensinou a comer arte. A gente passou momentos difíceis onde a arte nos salvou, e fruto disso tudo é esse moinho, que é um giro de cultura, de arte e de todos os tipos. E eu só agradeço, eu tenho, Carol, que bom que você está aí, né? Mas eu agradeço muito essa política, a gente passou por um momento muito complicado, mas o que o Lula trouxe, o que o Gilberto Gil trouxe, o que o Célio Turino trouxe, que a gente sempre tem que reverenciar essa luz do Célio, né? De união dos pontos de cultura, o que ele fez, e agora o que a Margarete Menezes também está fazendo, e a Funarte, né? Então, assim, tudo que a gente está conseguindo dar, finalmente, ter um respiro e ter recursos para a gente continuar sonhando e recriando, né? Realizando e recriando, é por conta dessa política que a gente não vai deixar cair. E eu estou muito feliz porque a gente tem recurso agora também, né? Mas também tem esse ponto de interrogação, que aí eu acho que a gente vai voltando para você, que é quem são esses tantos que querem se conectar a uma rede? Então, mais do que nunca, eu acho muito importante você mostrar mesmo, porque isso aqui vai ficar gravado, a gente vai ter voz bastante depois de reverberar sua voz, para mostrar o que é um ponto de cultura, saber, você se reconhece nisso? Você está nessa luta? Sabe, você quer garantir o quê? Permanência, impacto, articulação, visibilidade? Que política que é essa? Né, que é coletiva, que a gente precisa se unir e fazer com que esses saberes locais sejam valorizados. E saberes locais transversos, né, de vários lugares. Então, é mais importante do que nunca a gente mostrar quem somos, para saber quem está chegando, se realmente é o que somos. Olha, a Márcia já fez a pergunta que eu ia fazer, Carolina. E eu acho que é agora a gente começa o nosso diálogo efetivamente, né, Márcia? Porque é isso. É o que eu queria perguntar, que a Márcia perguntou, e eu quero entender da Carolina, da Márcia também, do Walter, esses posicionamentos, essa relação. Afinal de contas, a gente que atua na gestão cultural há um tempo, chegou um momento aí entre 2010 e praticamente 2020, quando a gente teve a Lab, né, a primeira versão da Lab, as pessoas perguntavam, mas o que é ponto de cultura, afinal de contas? Daí a gente acabava, como gestores mesmo, em alguns momentos ali entre 2013 e 2014, ser ponto de cultura é uma chancela. Eu acho que é isso que a gente falava naquele momento e é o que as pessoas buscam. A Carolina falou, é pelo dinheiro? Não é pelo dinheiro? Eu como cidadão, vejo que é uma chancela, é a vontade de ter esse reconhecimento, de alguém falar assim, não, vocês são ponto de cultura. Carolina, agora eu somo a minha opinião com a pergunta da Márcia. Por favor, fala pra gente. Quem são esses sujeitos? Quem são esses grupos? Olha só esse desafio, hein? Dizer o que é ponto de cultura. Vamos lá. Bom, gente, então, a cultura viva é isso, né? Ela nasce muito
nesse momento, primeiro, que é de uma virada do que é cultura no nosso país, de quem pode fazer cultura, de quem tem direito à criação, à produção, muito mais de quem tem direito à criação do que o acesso, né? Coisas diferentes. Então, vem um governo progressista, um governo Lula, e que tem essa abertura. Então, assim, vamos tirar desse lugar que é o que a gente tem de Lei Rouanet, que é a empresa que define o que é cultura, e são as pessoas que vão dizer o que é cultura, não é? É o povo que vai dizer o que é a cultura, o que a gente quer, o que nós queremos, o que nós vamos fazer. Então, a gente dá essa virada de chave no Ministério da Cultura. E aí a cultura viva, ela é o que mais expressa essa virada, ela é o que mais expressa, como o Walter falou, né? A cultura popular, a cultura tradicional, essas culturas começam a serem promovidas, terem valor, terem importância, e essas pessoas começam a ser ouvidas, né? E é na cultura viva, é o kit multimídia, é a cultura viva, é o projeto cultural, que tem muita diferença do que o Comitê de Cultura vem fazendo, né? Que é uma outra proposta parecida com a Cultura Viva, porque tem a proposta de articulação, de mobilização, só que ponto de cultura é quem faz arte, é quem faz a cultura, né? Não é quem faz a articulação e mobilização. Isso é o ponto de cultura. Ponto de cultura é aquele que faz cultura lá no seu território, né? Por isso, cultura de base comunitária, que a gente diz que é a cultura de base do Sistema Nacional de Cultura. E a cultura viva, ela nasce muito também, e aí as teias estão aí para isso, para mostrar a gente, muito articulada com a economia solidária, que é também uma proposta de economia, uma economia alternativa ao nosso sistema capitalista, né? E dentro do Ministério do Trabalho, uma Secretaria da Economia Solidária, e a cultura viva está ali articulada, né? Então, nasce também muito a partir dos princípios da economia solidária. E a economia solidária, ela vai falar em quê? Ela vai falar em autogestão, ela vai falar em geração de trabalho e renda, ela vai falar em tomada de decisão, ela vai falar em mobilização, em articulação, que são conceitos que a cultura viva absorve fortemente. Que isso não está na lei explícito. A Lei Cultura Viva, a nossa instrução normativa, os normativos, elas vão falar em gestão compartilhada. Então, a gente tem uma gestão compartilhada com a Comissão Nacional de Pontos de Cultura. A Comissão Nacional de Pontos de Cultura precisa estar a todo momento envolvida nos processos de definição da implementação da política. Então, a gente tem lá uma comissão de certificação, que tem uma representação paritária, que é sociedade civil e poder público. A gente tem uma comissão de gestão do cadastro, poder público, sociedade civil. A gente tem uma comissão executiva que é da Comissão Nacional, né? Então, assim, as regras, o que foi definido agora nesses editais, ciclo 1, ciclo 2, em conversa com a Comissão Nacional. Isso tudo, gente, é um processo de autogestão. Autogestão, o que é? Tomada de decisão. E assim, eu, né, pedagoga, venho lá da educação, aquela coisa, né, quadrada, formal da educação, pesadíssima. Vai para a cultura, vê esse processo de educação popular, esse outro processo que é de envolver a sociedade civil nessas e aprender a ter lugar de fala, a ter lugar de decisão. Isso é cultura viva. Isso é cultura viva. Cultura viva é quem está junto no processo de tomada de decisão, né? Então, assim, que instituições hoje que querem ser pontos de cultura? Bom, olha só, ponto de cultura lá na lei está escrito assim: organizações sem fins lucrativos, coletivos, isso são pontos de cultura. Organizações sem fins lucrativos, instituídas juridicamente, com finalidade cultural no estatuto. Então, agora tem... isso já está mais sendo um critério mais forte que, quando iniciou lá o processo de certificação, não era obrigatório ter finalidade cultural no estatuto, até porque os estatutos tinham finalidade educacional, social, né? E cultural. Mas por que cultural?
Tem recurso? Quando tem recurso público, a coisa vem e funciona, né? Impressionante como muda o processo, e agora a gente está aí afinando isso. O estatuto precisa ter finalidade cultural. Se não tem, não vai ser cultura viva. Isso para começar. A outra coisa são os coletivos, né? Então, fazedores de cultura, são pontos de cultura. E o pontão de cultura, são os pontões de cultura, para quem está iniciando aqui ainda não sabe, não conhece, os pontões de cultura têm esse papel de formação política. Pontão de cultura é aquele que conhece as políticas culturais e vem trazer o que é a cultura viva, a política cultura viva mais fortemente nesses processos de formação. Mas o pontão de cultura ele vai trabalhar na rede, vai trabalhar formação, isso que vocês estão fazendo aqui, lindo, maravilhoso. Aliás, editais de 2023, para mim é sensacional que tem ali, né, a proposta de metodologia, tem um comitê gestor que se articula com outros pontos de cultura. Então, assim, eu fui selecionado no edital, outros colegas estão juntos da rede, a rede está junto, eu tenho um comitê gestor. Isso está tudo ainda muito iniciando, é um processo de experimentação, mas, gente, isso é tecnologia social, né? Alguém falou aqui, tecnologia social. Envolver, ter um comitê gestor com outros pontos de cultura para definir políticas, para agregar, para estar junto, isso é sensacional, né? Então, e esses são os instrumentos da política, né? Pontos de cultura, pontões de cultura, o cadastro nacional. E aí vem o cadastro nacional, que é o certificado, que é o reconhecimento. Você faz cultura, como que faz cultura, onde você está, quem é você. Então, é um processo de mapeamento, né? Essa proposta do cadastro é um mapeamento, né? A gente precisa gerar indicadores, ter um processo mesmo de reconhecimento e para a política cultural, o sistema de indicadores, né? A gente já tem isso também. E a cultura viva ela é toda redondinha, ela só precisa ser fomentada, promovida, porque ela está redonda, né? Melhorar um pouquinho mais, mas eu digo que na cultura ela é muito redonda, né? Então, bom, o que mais? Ah, tá. Bom, aí é isso, né? Vem as teias, né? A gente tem o processo da cultura viva, são por meio de editais, esses pontos de cultura, essas organizações culturais, né? São reconhecidos por meio de editais do Ministério da Cultura. E aí depois o recurso, né? Esse pacto federativo, inicia-se esse processo de convênio com os estados, e aí editais estaduais para reconhecer esses pontos de cultura, e agora vem a Aldir Blanc, que aumenta, né, consideravelmente o número de organizações culturais. E aí, isso que eu penso, né? Que organizações que estão sendo certificadas hoje, como são esse processo, como se dá esse processo, né? A gente tem essa comissão, que é paritária, tem lá, mas ainda assim eu acho que a gente precisa fortalecer ainda mais os critérios de reconhecimento de quem é ponto de cultura. E para mim isso está muito ligado à organização, o processo organizativo. Cultura viva, ponto de cultura é processo associativo, participativo, é o ponto de cultura, é aquela organização cultural que conhece a comunidade, não é alguém que chega lá, faz um evento cultural e vai embora. Não é isso, né? A gente está falando de processo de formação, de identidade, que é uma coisa muito falada, o empoderamento, a autonomia. Gente, que hoje esvaziou muito esses conceitos, mas que a gente está sempre retomando, né? Que é isso, Cultura Viva tem esse papel mesmo, fortalecer, né? Fortalecer a base comunitária. Então, ponto de cultura, para a gente dar um certificado, a gente precisa identificar que aquele grupo tem uma atuação na comunidade, conhece a comunidade, entende? E é muito difícil, não é fácil, não é, Walter? Como a gente, através de um cadastro que apresenta lá um portfólio, um CNPJ, isso e aquilo, a gente. É mesmo? Será que vai estar na rede? Vai participar da rede? Está junto? Vai pegar junto? Porque cultura viva, a gente precisa estar sempre no país que a gente vive, a gente precisa estar sempre se reafirmando, não é? É luta atrás de luta. Então, ou está junto, ou está com a rede, ou não é ponto de cultura, porque a rede que eu conheço está junto. O pessoal está na luta há 20 anos, é isso. E é assim que a gente quer que isso continue, né? Alguns pontos vão ficando, não vêm, mas a maioria está junto, né? Isso eu vejo lá no estado, fico em contato o tempo inteiro. É um estado que, aliás,
não estão querendo fazer a teia estadual, está difícil de sair a teia estadual. Então, esses são os desafios, né? O porquê que lá não estão querendo fazer, né? Por que não vão fazer um processo de comemoração de 400 pontos de cultura na rede? Então, é isso, né? É um desafio mesmo. Ai, preciso beber uma água, gente. Tá, e aí eu passo também para os nossos colegas aqui e a gente vai conversando. Talvez que você colocou aí, Carol, o Célio, ele fez no livro dele, que está aqui, ele coloca esse livro aqui, ó, que eu amo, né? Então, assim, tem uma entrevista, uma auto-entrevista, que eu acho que contribui muito com a gente, né? Qual que é o código-fonte? O ponto de cultura tem os mesmos princípios do software livre, é um código aberto, né? Aí fala, quais princípios? Generosidade intelectual, trabalho colaborativo, mutabilidade, criação comum. Em que se sustenta um ponto de cultura? Na autonomia e no protagonismo social. Quando um ponto de cultura se realiza? Quando se articula em rede. Há desenvolvimento? Quanto mais redes intercaladas, maior o desenvolvimento. Aí eu vou pular aqui que ele fala uma coisa bem legal, que é desenvolvimento por aproximação. Né, que ele liga ali o Vygotsky quando coloca zona de aproximação, zona de desenvolvimento proximal, e aí ele traz desenvolvimento por aproximação. Então, quanto mais a gente se articula em rede, e que eu estou entendendo isso muito melhor agora que nós somos Pontão de Cultura, depois de 21 anos como Pontão de Cultura, porque Corumbá, geograficamente, Carol, não sei, quem não está perto de Corumbá, né? Corumbá, ele está numa aproximação fronteiriça. Então, a gente aprende que o novo acontece a partir dessa aproximação, Brasil-Bolívia. Mas quando a gente se torna, mas nós éramos um ponto, tentando iluminar com outros pontos. Mas quando a gente vira pontão, e aí o que você colocou, do comitê gestor, é muito maravilhoso, porque a gente tem que se articular com os outros 5 pontos, e aí a gente começa a se reconhecer realmente como rede. E aí agora outro pontão existe, onde nós também somos comitê gestor deles, e a gente já se articula com outros pontos. E aí aconteceu. Então, a sacada do comitê gestor, sabe, ser de outros pontos para o pontão, eu achei que aí fechou esse conceito que o Célio traz da zona de desenvolvimento por aproximação. É a hora que a gente consegue ser muito maior, porque está junto, né? Sensacional, Márcia, isso que você trouxe. Eu não li isso, ou não peguei, enfim, do desenvolvimento proximal com a zona proximal do Vygotsky. Olha só, né? Muito legal isso, tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora, na economia solidária, quando se faz editais lá, é isso. Você faz um edital para reconhecer um empreendimento da Ecosol, e esse empreendimento ele tem que trazer junto outros empreendimentos. Ele não ganha sozinho um edital. Ele não ganha sozinho nunca. O nosso edital de pontos de cultura tem o comitê que traz os 5 pontos de cultura, né? E o pontão... Não, o ponto de cultura traz os pontos de cultura e outros coletivos e tal, né? E o edital de pontão é que tem que ser pontos de cultura mesmo. Para mim, essa pegada desse governo agora, trazer esse comitê, foi sensacional. É isso, não dá para ser diferente. Para mim, editais da cultura viva, a gente tem que trazer outros pontos de cultura da rede, para fazer essa diferença. Isso é... Então, efetivamente, a cultura viva, ela é cultura viva se ela permanece viva, né? Porque a cultura, ela é o tempo todo mutável, a cultura é aproximação, a cultura é transformação por aproximação, como a Márcia bem trouxe aqui pra gente. E eu acho que a cultura eu tenho certeza que a cultura é a área mais democrática que existe. Eu não sei se a percepção de quem não é gestor público, isso eu falo não só para os convidados, mas para quem está nos assistindo também. Quem não é gestor público talvez não tenha tanto essa percepção, mas o gestor público também caminha e passa por esse desenvolvimento de outros sistemas, né? O sistema de educação, o sistema de saúde, o SUAS, né, que é da assistência social. Quando a gente fala do nosso sistema,
quando a gente fala do nosso Conselho de Políticas Culturais, que não pode ser um conselho de notáveis, quando a gente fala que a gente tem um processo democrático para eleger os nossos conselheiros, são coisas muito pequenas, mas que vão dando uma importância magnânima para a cultura. E agora eu queria saber do Walter, se concorda comigo ou não, Walter, dessa minha importância magnânima da cultura. Eu sou puxa-saco da cultura, Walter, desculpa. Gilberto, cultura vem de cultivar, né? Então, quando você cultiva algo, né? Quando você cultiva algo e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a tendência é se espalhar, né? Se você planta, né? Você planta um grão, ele vira milhares de grãos, ele vai se espalhando por todo o mundo. Então, a cultura é justamente isso. E o ponto de cultura, eu falo que é muito grande e chega a ser maior do que isso, porque a gente sai da cultura, não é só da parte cultural, a gente vai para a parte social, a gente vai para a parte espiritual e a gente vai para a parte emocional. Eu falo que a gente consegue trabalhar, o ponto de cultura consegue trabalhar todos esses nichos ao mesmo tempo. Aí a gente tem vários exemplos de ponto de cultura. A gente tem um ponto de cultura aqui perto da gente, numa cidade administrativa, região administrativa perto, que o ponto de cultura é um terreiro de candomblé que recebe as pessoas em situação de rua. Então, imagina. Aí ele alimenta a pessoa, às vezes a pessoa vai lá e toma um banho também e tal. Então, ele faz todo esse papel do Estado. Faz um papel que o Estado deveria fazer também, mas o ponto de cultura já faz isso. E a maioria das vezes sem dinheiro, porque é aquela história que a gente está falando, é um edital que ele não é contínuo, é um edital de 1 ano, no máximo 2 anos. Tá, aí acabou o dinheiro, a gente vai parar com as nossas ações? Não, a gente não para, a gente continua, e vai buscando, chega um momento que a gente fala, e agora, o que eu vou fazer? O que a gente faz? A gente busca os amigos, busca essa rede que é tão grande. Fala, gente, liga para o gente, eu estou conseguindo fazer isso porque eu preciso de uma apresentação, preciso de uma mão de obra. Você pode ter certeza que o ponto de cultura, os demais irão ajudar. Aí, quando tem essa sacação de fazer um pontão de cultura com um comitê gestor de outros pontos de cultura, aí você fortalece mais ainda a rede. Então, a gente já tinha a parte cultural, a parte de rede, a parte social que a gente vem fazendo, né? E depois a gente começou a abrir mais esse leque. O que a gente fazia? Qual era o nosso foco? Trabalhava com todas as idades, juventude, idosos e tudo mais. Aí vem os agentes de cultura viva, que foi um boom. Por quê? Você pega 10 meninos e meninas que estão ali perto do ponto de cultura, e começa a pagar para essas pessoas trabalharem para a gente, ou trabalharem com a gente, na verdade, né? Pegar tudo aquilo que aprendeu com a gente e espalhar por esses rincões aí, principalmente das cidades, né? Eu falei bastante com o rapaz que é ponto de cultura da Imácia, ele entrou em contato para perguntar umas coisas, ele começou bastante, e eu vi muito isso, que a pessoa sacava muito do que estava falando, né? Ele está falando de mapeamento, então a pessoa sacava muito do que estava falando. E como que aprende? Através desse ponto de cultura, através daquela convivência, porque você deixa de conviver com o gestor do ponto de cultura para conviver com várias outras pessoas, que são o comitê gestor, e um ponto de cultura faz dança, outro faz não sei o que, outro trabalha com cultura alimentar, e no mesmo momento se junta num pontão de cultura para fazer esse grande momento, esse grande boom. A gente fala que o que é um ponto de cultura? Um pontão é um Big Bang, que explode e joga flores para todos os lados, né? Então, a gente consegue, e cada uma pessoa, cada um ponto, cada cidade vai pegando essas flores, vai juntando, vai pegando para si. Então, se o dia tá mal, você liga para o ponto de cultura, e aí, como é que tá? Tá legal, cara? Eu tô mal, tá? Não, vem cá, vamos conversar. Sabe? Então, isso, o ponto de cultura faz todos esses papéis, social, espiritual, material, que você precisar. O Tailém é alguém de um ponto de cultura para te ajudar. Então, quando o Gil, em 2004, 2003, falou que o ponto de cultura era um doing antropológico, que era aquele momento, né, que você precisava daquela massagem naquele lugar. Então, se você massagear aquele lugar, a dor vai passar e ele vai aumentar, vai crescer, né? Vai ficar um negócio mais... Vai ficar maior. E esse maior vai se expandindo, né? Então, você faz o doing aqui nesse aqui, um naquele outro, e vai só fazendo esse boom cada dia mais crescer. Agora, já indo para a parte da Carol, aí agora que somos 11 mil pontos de cultura nesse país, a gente começa a ficar preocupado com isso.
Por quê? Porque nem todo ponto de cultura que estão dentro desses 11 mil não são pontos de cultura. Não conhece essa realidade, não sabe o que é isso. E é isso, a gente não culpa ninguém, não vamos culpar nossos amigos que estão lá para certificar. Por quê? Porque se você tem um portfólio, se você tem um CNPJ, e você fala que trabalha com cultura, no seu portfólio está falando isso, a gente, qual é o nosso papel? É certificar a pessoa ou aquela entidade. Porém, você vai ver depois que essa entidade não faz aquilo. E não tem como descertificar, pegar de volta, não, devolve o certificado, agora você não está participando de nada, não. Para você ter uma ideia, falando com propriedade disso, que a PNAB ela veio, ela é maravilhosa para nos ajudar, para contribuir, para fortalecer o nosso trabalho, mas teve muito isso, porque nós, Pontos de Cultura, nós da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, juntamente com o MINC, a gente falou, os editais de ponto de cultura e cultura viva tem que ser diferenciado, tem que ser simplificado. Maravilhoso. Só que o que aconteceu? A gente abriu brechas para que outros viessem também, que não fosse ponto de cultura. Aqui no Distrito Federal, a gente conseguiu mapear várias entidades que não têm cunho cultural, e entrou, e a gente estava ligando para participar da TEI, falou, não quero saber de rede, não quero participar dessas coisas, não. Já recebi o prêmio, vou fazer o meu negócio, e acabou, vou continuar meu trabalho. Isso eu estou falando do Distrito Federal, que é das menores unidades do país. Não vou nem comparar com São Paulo. Assim, que são 2 mil pontos de cultura, entendeu? Então, tudo na vida tem os dois lados, né? Mas, qual é o nosso papel? O nosso papel é pegar na mão dessas pessoas e falar, ó, logo que você veio para cá, venha mesmo, se entregue. Nem só de corpo, de alma também, que você vai aprender o que é um ponto de cultura. E a partir desse momento, eu tenho certeza, quando eu conhecer essas pessoas maravilhosas que tem em todo esse país, conhecer todas essas pessoas desse país, eu tenho certeza que a pessoa vai mudar. Vai ver que isso que ela está fazendo, isso que ela está fazendo é errado e vai conseguir vir para o nosso lado, né? Que é ao lado da força, né? Que a gente brinca aqui, que são os pontos de cultura. E é isso. Passa a palavra. Posso comentar a fala do Walter? Sobre essas organizações, né, coletivos, que também a gente sabe que tem muito problema, que forma-se um coletivo a partir de uma associação, também forma um coletivo, e aí participa a organização e o coletivo, e aí 2 certificados. Enfim, a gente sabe, tem algumas denúncias acontecendo, chegando para a gente. Mas o que eu penso, a gente precisa amadurecer, e aí 2 anos e meio a gente não teve tempo, obviamente, né? Fazer TEIA, nova versão de cadastro, Aldir Blanc, enfim. Mas a gente precisa pensar nesse processo de retirar mesmo a certificação. A gente certifica e também tem que derrubar a certificação, gente. Como vai ser feito isso? Ainda não tem nenhuma resolução, ainda não saiu nenhuma resolução, mas eu penso que isso chegou, agora é o momento, né? Com 11 mil certificados, já passou de 11 mil certificados, a gente precisa ter uma comissão também que, olha, a gente está sabendo dessa organização aqui, não é ponto de cultura, por isso, por isso, por isso. E aí cai o certificado. Para mim, isso é. Outras redes acontecem assim, né? Outras políticas públicas são assim também, não vai ser só na Cultura Viva, né? Não vai ser a primeira, que é rede, que tem certificado, e que vai ter também um processo de verificação, se continua ou não como ponto de cultura, né? Pela própria rede, não pelo Estado, né? Não é o Estado dizendo, você não é ponto de cultura, mas a rede precisa tomar tomar isso para si. Eu penso que isso é um papel da própria rede, né? Ok, claro, com o poder público, mas isso é um papel da rede, né? Essa certificação. Um processo mais democrático que seja, mas a gente precisa encaminhar isso. Para mim, é por aí. Tem um certificado, mas pode deixar de ter. Bom, aí falando, não com tanta experiência quanto vocês, mas pensando nessa lógica de vamos remover esse certificado, sim ou não, qual seria o procedimento, né? A gente tem, dentro do nosso patrimônio cultural, 2 instrumentos de salvaguarda, tombamento e registro, e nenhum deles é eterno efetivamente, né? Eu posso ter um bem que é destombado
e, mais ainda, aquilo que é vivo, que nasce, que brota da comunidade, que é o próprio saber, ou a celebração, o registro, né? O registro passa por validação. Então, eu acompanhei um pouco aqui a situação dos pontos de cultura em Mato Grosso do Sul, no início da atuação do Pontão, e havia ali aqueles vários pontos de cultura que precisavam ser o quê? Oi, você ainda existe? Como é que você está, né? Então, pera, se eu tenho que perguntar num estado que tem 79 municípios, gente, isso é muito minha opinião, tá? Mas no estado que tem 79 municípios, eu tenho que ligar e perguntar, oi, você ainda existe? É um pouquinho além. A gente já começa a sentir que o negócio não está tão vivo, né? A cultura não está tão viva assim. Mas e aí, Márcia, você concorda comigo? Eu concordo muito, porque a gente teve esse trabalho, né, de ligar um a um, de fazer esse mapeamento, de ter várias listas, né, Walter? A gente até perguntou assim, mas isso aqui que existe? Não, isso aí é o que está lá. E aí que o Wallace entrou, começou a falar com o Walter, para a gente também, a gente não tem resposta, sabe? E aí a própria Fundação de Cultura do Estado falou, não, isso aqui existe. Eu falei assim, não, mas não existe. Então, assim, o que é existir como cultura viva? Né? Então, assim, acho que essa é a grande sacada. Ele existe, mas não existe. Então, acho que quando você coloca, Carol, que é um papel da rede, que como a rede, ela articula e ela sente, ela sabe a realidade e o potencial de cada um, é a própria rede mesmo que tem que colocar, é ou não é. Porque, às vezes, o governo do Estado, o governo municipal, até acredita que, né? Não, mas a gente fez fomento tal época, pois é, mas não é bem assim. Né? Então, acho que essa visão é uma visão muito importante para partir dos pontões, dos pontos, como que vai ser essa sistematização, mas eu acho bem legal. Não sei se você está vendo aí, Gilberto, mas o Fábio Lugo está com uma mão levantada há um tempinho aí, não sei se ele quer fazer uma pergunta para a gente também, se quer alguém mais que está aqui dentro da sala quiser fazer alguma pergunta, porque acho que é esse momento bem legal, a gente ter a Carol, ter o Walter, né, conosco, da gente poder aquecer aqui o debate, a conversa, mas é isso. Eu tinha visto, sim, é que como a gente tem aquela dinâmica, eu sempre vou jogando farinha no ventilador com os nossos convidados, para oxigenar a mente das pessoas que estão participando. Eu vejo uma pergunta, eu já quero responder, eu sou assim, né? Desculpa! Vai ser para você a pergunta, então, Márcia. Mas vamos lá. Eu vou pedir, então, para o Fábio abrir já com a pergunta dele. Enquanto isso, Carolina, se você ainda quiser fazer a sua apresentação, por gentileza, pode ir colocando para a gente. Aí, depois que o Fábio fizer a pergunta, ele for respondido, a gente faz aí a apresentação da Carolina. Tudo bem? Okay. Fábio, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, dona Márcia. Boa noite, Walter. Boa noite, Carolina. Boa noite, José. Boa noite a todos. Eu achei interessante que o Walter falou que tem os dois lados, né? Tem um lado das pessoas que realmente são pontos de cultura e outros que não são. Eu gostaria de mostrar para você que eu acho que ainda tem um terceiro lado, né? Ou se pode dizer assim, né? Ou um teto, né? Vamos dizer assim, dois lados e um teto. Existem pessoas que trabalham, né, na cultura, assim como eu pensava que eu era o único, né, que trabalho cultura há 7 anos, e vim descobrir ano passado, num evento que teve Unindo Pontos, parece que foi em agosto do ano passado, lá no Moinho Cultural, e eu descobri que você pode ter uma ajuda, entendeu? Então tem gente como eu, que trabalho com a cultura geek, há 7 anos sem nenhum tipo de ajuda, tá entendendo? A gente trabalha, por exemplo, trabalha 7 anos, eu tenho um portfólio, mas é que eu não cheguei de procurar, não é uma questão de ninguém me ajuda e tal. Não, eu não sabia, simplesmente que existia o ponto de cultura. Eu tenho um programa na rádio chamado Conexão Cultural, aqui em Corumbá, que eu levo todo sábado, de 9 ao meio-dia, pessoas da cultura, né? Músicos, pessoal do circo, e acabei descobrindo através dessa entrevista que existem mais pessoas que trabalham e não são pontos de cultura e também não recebem nenhuma ajuda para manter a cultura trabalhando, né? No caso, é o Vivarte, não é, Márcia? Se você conhece mais, você, dona Márcia, né? Vamos deixar as coisas cada um no seu
no seu quadrado, né? Pelo amor de Então, Deus, me chamar de dona não me sinto aos 90 anos. Valeu, Fábio. dona é respeito. As mulheres dos coronéis a gente chama de dona, então é respeito mesmo. Então, o Vivarte é um exemplo de, assim como eu, que vivem da arte, mesmo sem receber nenhum tipo de registro de ponto de cultura. Então, direcionando a pergunta, Carolina, eu queria saber o que você pode orientar a gente para não chegar de começar agora o processo de certificação, né, de ponto de cultura, para não, tipo assim, para a gente não ficar preso, entendeu? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa demonstração e representação de que a gente é um possível ponto de cultura? Essa é a minha pergunta. Obrigado a todos. Bom, então, para ser o ponto de cultura, como se você fizesse a inscrição agora, as pessoas que estão aqui, né, no Cadastro Nacional. Vou até compartilhar agora o Cadastro Nacional, para a gente já dar uma olhada. Ah, não, peraí, só um minutinho. Bom, então, o que eu vejo, hoje tá mais difícil. Hoje tá mais difícil de receber a certificação, porque a certificação no Cadastro Nacional, ela está solicitando coisas que a gente não solicitava antes. Por exemplo, precisa ter o estatuto, e aí a finalidade cultural, que eu concordo, ok, mas precisa ter a ata, e aí precisa estar registrado em cartório e dentro do prazo, a eleição da diretoria, tudo registrado e tudo muito certinho. E isso está gerando alguns problemas e está inabilitando algumas organizações que querem ser pontos de cultura. Como coletivo. Então, aí a gente vai para o coletivo. O coletivo não precisa ter nada disso. Então, para mim, isso é uma discrepância muito grande. Por que, sendo CNPJ, precisa estar com tudo muito organizado para ser um ponto de cultura, e o coletivo recebe certificação, sendo só um coletivo, ter um CPF para representar o coletivo? Mas, enfim, foi definido assim na comissão de gestão do cadastro, com a representação da sociedade civil, que eu respeito muito. Mas, para mim, esse critério tem que ser para o edital. O que deveria ser visto nesse momento, avaliado, é o portfólio. E aí esse portfólio precisa realmente demonstrar que faz esse trabalho de arte, cultura na comunidade, né? Que tenha sede ou não, que faça em espaço público ou não, mas que demonstre isso, né? E que demonstre esse processo do coletivo, mesmo sendo associação ou não, mas está mesmo sendo associação, mesmo não sendo uma associação, né, sendo um coletivo, mas que demonstre muito afinamento com essas pessoas, que consiga comprovar esse grupo, entende? Que esse grupo que se conheçam, que já vem fazendo um trabalho há um tempo, que não é uma coisa aventureira, que se conheceram ontem, que tudo bem. Como é que a gente registra essa comprovação? Registrar, mostrar isso através de fotos, fazer um portfólio, né, bem documentado, né? É isso? Fazer um portfólio bem documentado, com fotos, documentos do que fizeram, né? Oficinas, divulgação, publicação, enfim, tentar demonstrar de fato que já fizeram, que tem atuação. Precisa ter 2 anos de atuação. Isso é o critério hoje, tanto organização de CNPJ ou coletivo. Precisa ter 2 anos de atuação. Só isso para o certificado, né? Quando você participa dos editais, aí precisa ter 3 anos de atuação para quem vai desenvolver projetos, né? E aí só quem pode participar dos editais para desenvolver projetos minha gata correndo aqui na minha frente, gente. Desculpa. Mas quem pode participar para editais de projetos, aí é quem tem CNPJ. Coletivo só participa de editais de premiação. Por quê? Porque a gente usa na Cultura Viva o termo de compromisso cultural.
que é, enfim, um contrato, né? É o que é um instrumento para repasse de recurso para quem vai desenvolver o projeto. E aí, para firmar o TCC, que é o termo de compromisso cultural, precisa ser uma organização juridicamente constituída. Constituída. Só agradecer aí e Obrigada pela pergunta. manifestar meu agradecimento ao Moinho Unindo Pontos, né? Que a gente precisar de alguma informação, uma orientação, né, dona Márcia Rolon, ter uma pessoa específica, ter uma pessoa específica para resolver essas dúvidas aí. Muito obrigado. Está à disposição. Obrigada. Eu vou mostrar para vocês. Posso mostrar aqui o cadastro, o mapa, para as pessoas que não conhecem ainda. Eu vou começar lá do início. Para quem quiser conhecer aqui o portal Cultura Viva. Essa é a nossa página principal. Então, tem aqui o banner da Teia Nacional, o banner do Cadastro Nacional, o banner da Cultura Viva na Aldir Blanc. Eu vou clicar aqui na Cultura Viva na Aldir Blanc, depois eu volto para o cadastro, aqui onde tem as informações dos nossos editais. Ai, gente, só um minutinho que eu vou ter que ligar aqui o computador, só um minuto. Oi. Então, aqui tem o banner sobre Cultura Viva na Aldir Blanc, saiba mais. Aqui, cada banner desse é sobre os nossos editais, então a gente tem os 4 tipos de valores hoje que podem ser utilizados para a Cultura Viva na Aldir Blanc. O de projetos, então os estados eles estão lançando os editais de projetos de pontos e pontões de cultura, os editais de premiação e os editais de Bolsa Cultura Viva, que é para mestres e mestras. A gente ainda não tinha tido uma experiência com edital de bolsa. E aí fóruns e teias que também com recurso da Aldir Blanc os estados podem fazer as teias estaduais, né? E municipais também, que não é obrigatório, mas podem fazer. E aqui embaixo tem esses banners que é modelos de editais. Os nossos editais já estão todos disponíveis. Isso é muito interessante, porque quem quiser começar já a saber como vai elaborar o seu edital, é só entrar aqui e dar uma olhadinha, dar uma lida na minuta. Aqui, ó, ciclo 2, tá? Modelo de editais ciclo 2, o edital de premiação, vários anexos. Gente, é isso, né? Participar de edital nunca é fácil. Eu não romantizo, é difícil mesmo, por isso que eu acho ótimo a gente estudar os editais. Entrar, por exemplo, no plano de trabalho do edital. Ah, tá, o edital de premiação não tem plano de trabalho. Bom, o edital de premiação é um pouco mais fácil, mas dá uma olhada nos critérios de avaliação, nas categorias e cotas, mas principalmente nos critérios de avaliação, porque como as organizações vão ser avaliadas, o modelo de edital de TCC, e aí sim o anexo 4, que é o plano de trabalho, ele já está estruturado para pensar como vai ser feito esse plano de trabalho, começar a ensaiar, e assim que o Estado disponibilizar, praticamente está pronto o projeto. Não esperar muito, não. E aí o de pontão de cultura e também o de bolsa. E ainda tem alguma coisa do ciclo 1, porque tem, acho que agora não mais municípios ainda atrasados que ainda estão lançando aí editais. Deixa eu voltar aqui. Então, mostrei para vocês essa página. Aqui tem os pontões de cultura, o do edital 2023, se vocês quiserem conhecer a rede de articulação e mobilização nacional hoje, né? Os pontões estaduais, vocês clicando aqui no mapa em cada estado, vocês vão saber quem são os pontões de cultura de cada estado. Muito bacana esse portal.
E aí eu vou entrar aqui no cadastro. O cadastro Cultura Viva, essa é a página principal. Então, você está no cadastro, aqui o novo cadastro, para quem vai iniciar. Então, você primeiro cria uma conta e aí você vai criar o cadastro da organização. Então, para criar o cadastro, precisa primeiro criar uma conta. Atualização do cadastro, esse botão não tinha, né? Esse botão, esse serviço não tinha no sistema de atualização de cadastro, ceder propriedade, porque isso acontece, né? Quem cria o cadastro não é o responsável da organização, aí depois o responsável da organização quer ser o responsável pelo cadastro no sistema, então a gente tem muitos pedidos de atualização para alteração desse tipo de situação. E aqui um pouquinho sobre a política nacional, certificados, comissões, aqui certificados e selos. Isso é uma coisa que a gente está na nossa meta. Quem sabe a gente ainda consegue para o início do ano, eu acho difícil agora em dezembro, mas o planejamento era a gente ter o selo do audiovisual e o selo de ponto de leitura, né? Mas ainda não desenvolvemos. Quem é ponto também audiovisual e ponto de leitura. Espaço do gestor, esse é o espaço do gestor, que é o gestor que encaminha, que faz a importação dos editais. Então, esses editais que estão acontecendo nos estados e municípios. Terminaram os editais, quem são os pontos de cultura que foram reconhecidos, que a gente chama de pré-certificados. Na verdade, estão certificados, mas quem emite o certificado é o Ministério da Cultura. Aí o gestor precisa encaminhar a lista nesse espaço do gestor, que é uma parte também, um sistema novo dentro do nosso sistema. E aqui indicadores, que a gente também pode acessar para vocês terem mais informações sobre a rede de pontos de cultura. Então, hoje a gente está com 11.310 pontos e pontões de cultura, 97% de pontos de cultura, 2,67% de pontões de cultura, as organizações certificadas por estado. Então, algumas informações que podem ser importantes para vocês. Que isso também é tudo novo, agora está mais redondinho. A gente estava tendo aí alguns probleminhas ainda na ferramenta. E aí, esses dois aqui é painel de gestores e painel de importação, mas essa ferramenta ainda não está pública. Só o painel público mesmo. Esse é interno mesmo para administração. E aqui o nosso mapa. Aqui todos os pontos de cultura. E aí, aqui, gente, é importante, tabela, exportar. Só consegue exportar a tabela, isso é uma planilha de Excel para vocês terem os dados dos pontos de cultura. Precisa estar logado, precisa ter uma conta, e aí vai por e-mail. O Walter já sabe isso tudo, ele está olhando ali, já sabe isso tudo. A Márcia também sabe isso tudo. Trabalharam com isso agora, né, no pontão de cultura. E aqui aparece em lista. E aí vocês também podem selecionar ações estruturantes. Isso, é importante vocês saberem que a gente também precisa, é um desafio, é a atualização do cadastro. Então, esses 11.000 pontos de cultura, eles precisam atualizar o cadastro para a gente ter as informações, senão a gente não consegue ter. O cadastro hoje tem muitas perguntas, e se o ponto de cultura não atualiza o cadastro, a gente não vai ter informação. Aí essa tabela que eu estou falando para vocês, né, que vocês podem exportar, vai estar em branco. Ó, aqui em exportar tabela, vocês vão aqui, ó, selecionar dados e podem selecionar, ó, todas as colunas. CNPJ, nome do ponto, e-mail do ponto, Instagram da organização, tudo que a gente gostaria que já tivesse. Daqui a pouco nem tem mais Instagram e a gente ainda está perguntando sobre o Instagram. Reconhecimento anterior, patrimônio em qual instância, povo ou comunidade tradicional, etnia indígena, se solicita outro selo, e aí município, CEP, logradouro, situação da rede, outra
Uma infinidade de perguntas, né? A organização realiza atividades em outros espaços, então também tem uma situação, tem todo indicadores sobre o processo econômico dos pontos de cultura, localização, atuação em território vulnerável, acessibilidade arquitetônica, sobre acessibilidade, né? Várias perguntas, descrição do público, participantes por mês, quantas pessoas em média participam das ações da organização por ano, meses de atividade por ano. Então, uma série de perguntas que imagina, né, esses indicadores para a Política Nacional Cultura Viva, para a gente, quem sabe, conseguir aumentar esse recurso, que hoje é 10% da Aldir Blanc, mas que pode vir a ser mais, né? Que deveria. O Walter está de mãozinha levantada, Walter. Era justamente isso, cara, o que eu queria falar, porque tudo isso, a Aldir Blanc foi muito bom, a PNAD foi muito bom para a gente, porém, 90% dos estados deixaram de fazer editais específicos para ponto de cultura, utilizando o dinheiro da PNAD, que é do governo federal, e se autopromovendo em cima disso. E vocês sabem que aqui no Brasil, um projeto desse, uma canetada, já acaba com tudo isso. Então, esse é o momento de nós, pontos e pontões de cultura, esses 11 mil e outros mais sei quantos que virão, a gente precisa se fortalecer para que essa PNAB ela se mantenha. Porque 5 anos passa muito rápido. A gente já está para o segundo ciclo. Já está indo para o segundo ciclo. Dependendo da eleição que vem, isso nem pode acontecer mais, não sei. Isso vai depender da gente. Isso depende da gente. Essa tua fala tem que ser falada sempre. Mas gente. Eu venho, todos os lugares que eu estou indo, e a gente perde a Aldir Blanc. Isso. Meses atrás, a gente perdeu 80% desse dinheiro. O Congresso tirou 80% desse dinheiro nosso, que é uma lei. Que é uma lei. Uma lei. Isso pode ser mudado numa canetada, tipo, o plano, a LOA para o próximo ano. Não, Ponto de Cultura está tendo muito dinheiro, que seja. Eles vão tirar isso da gente muito fácil. Muito fácil. Então, não adianta a gente ser 11 mil pontos de cultura nesse país se a gente não for unido, se não for uma rede mesmo. E essa rede é muito fortalecida. Eu falo para vocês, a gente, quando quer, a gente consegue fazer. Para aprovar a Lei Cultura Viva, a gente se reuniu, gente do país todo aqui no Congresso, dormindo na casa do outro parceiro aqui, ficando uma semana, todo dia a gente estava lá no Congresso, batendo na porta dos caras, até aprovar a nossa lei. Não foi a mesma coisa, né, Walter? Pois é, e agora a mesma coisa com a Lei dos Mestres, que estava na CCJ há 13 anos. Foi obrigado a gente ir para lá novamente para o Congresso, fazer o tete-a-tete com os deputados, com os nossos, com os demais, para que fosse aprovado. Então, não é só lindo, não. Tem coisas muito obscuras aí por baixo, que se a gente não ficar esperto, a gente perde. É isso mesmo. Né? Não é isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim. Eu vi muito isso agora na COP30. A COP30... os pontos de cultura, era uma coisinha a mais no meio de tudo aquilo. E não tem como a gente falar de meio ambiente, não tem como falar de energia renovável se não tiver ponto de cultura. Se não tiver comunidades tradicionais, se não tiver comunidades quilombolas, se não tiver dos povos originários, sem eles, não tem como a gente fazer uma transição energética sustentável, não tem como. Não tem como a gente falar de meio ambiente, não tem como a gente falar de clima. E os pontos de cultura estão nesse foco. E as minhas falas lá, em todos os lugares que a gente foi, era justamente isso. Não adianta. Se você exclui ponto de cultura, você está excluindo um potencial muito grande que poderia ajudar esse país. Isso estou falando do clima, estou falando do voto, estou falando da ajuda comunitária, estou falando de como um todo, né? Então, a gente precisa unir mais, assim, mais, para que a gente mantenha essa PNAD para sempre, porque o dinheiro tem. Falta isso, né? É manter esse programa, né? É isso. Desculpa o desabafo. Muito bom, muito bom. Não, perfeito. Muito bom. O José está com a mão levantada. É que fala pouco, daí a gente fica empolgado com esses assuntos. São assuntos que é muito importante que a gente realmente reflita, porque não é
não basta só uma canetada, né? A gente também tem que tomar certos cuidados, porque em alguns municípios existem bons estrategistas, alguns estados têm bons estrategistas. Carolina, eu acredito que você não conheça Corumbá. Se você conhece, me desculpe, o Walter eu Não também. conheço, não conheço. O Leandro que teve aí. Não E é eu, falta de e vontade. eu gostaria, Carolina, assim, de te convidar a conhecer. Não estou falando, puxando saco. Todos os encontros eu não fiquei puxando saco de Corumbá, mas agora eu vou ser obrigado a fazer isso, porque a gente tem uma coisa que foi inclusive levada para a conferência nacional, para estadual, e depois a gente levou para nacional. A gente tem uma grande dificuldade aqui em Corumbá. É, Olha, um grande exemplo, já digo, Moinho Cultural. A gente está aqui, não estou puxando saco, não, tá? Eu quero dizer uma realidade. A gente tem uma escola de artes, e é uma escola pública de artes. E é uma escola que forma quantos cidadãos por ano? E quantas mil pessoas já passaram nesses anos e anos de atuação? Mas isso é um exemplo. A gente tem o Moinho Cultural, que tem um nome maravilhoso, que o Brasil e até internacionalmente é conhecido. Agora, a gente tem também uma grande dificuldade. A nossa população tem diminuído. E a realidade é que lá na Lei Aldir Blanc, em 2020, a gente recebeu um recurso que é maior do que a PENAB que a gente recebe hoje, a parcelinha da PENAB. Se lá a gente recebeu quase 800 mil, agora a gente não vai receber nem 700. Então, por fim da realidade, naquele momento que era o momento de olhar para o lado, né, mesmo não estando perto das pessoas, que era o momento de ajudar as pessoas, na Lab em 2020, Corumbá, com muito suor, conseguiu dar só R$ 1.000 em média para cada agente cultural. Nós temos municípios aqui no estado que o valor médio foi R$ 18.000 por agente cultural. Então, só para você sentir, Carolina e os outros colegas que estão aqui, como é discrepante essa relação que a gente tem entre quem produz cultura com o recurso que a gente recebe. E o meu medo é, entre esses 11 mil pontos certificados, numa teia que a gente precisa, de repente, fazer um processo democrático, porque cultura é democracia, né? Fazer um processo democrático, quantas ervas danadinhas a gente não está colocando como ponto de cultura. Sim. E esses pontos de cultura vão votar contra, porque sim, a formiga vota no inseticida. Infelizmente, essa é a realidade. Então, assim como o Walter, foi só um desabafo que me causa muito medo, e eu gostaria que os critérios futuros para a proporcionalidade de recurso fossem a partir desse mapa, porque eu tenho certeza, Carolina, que em breve esse mapa aí vai mostrar Corumbá, que é um território imenso, mas ele vai estar abarrotado de pontinhos, tá? Muitos e muitos. Esse é um problema, né? A forma que foi feito também, né? Essa divisão dos recursos. Não foi a melhor, enfim, foi a que conseguiram fazer, mas a gente sabe que realmente não foi a melhor, não. Tem essas injustiças mesmo. Bom, mas é isso, um minuto de silêncio agora. E É. agora a gente continua. Márcia, você está muito Aprendizado. calada. Carolina, continua a sua apresentação, por favor. Eu concordo com tudo que você colocou, sabe? Eu acho que a gente tem esse problema. Tem esse problema e isso é péssimo para a gente, né? Mas tem que mudar a maneira, sabe, de fazer. A gente não tem como fazer agora isso. A gente não teve condições. A Márcia está deixando a presidência do nosso Conselho de Cultura agora. Inclusive, amanhã é a nossa eleição dos membros não governamentais. A gente, Carolina e Walter, a gente não teve condições em Corumbá de lançar um edital do município para ponto de cultura. A gente só pôde lançar edital de premiação, porque a gente não tinha como fracionar. Não tinha como eu falar assim, ó, vou fazer só um ponto de cultura. Foi impossível. A gente não conseguiu.
tá? E nossos prêmios, fracionando, a gente executou quase 40% do recurso na Penab voltado para a cultura viva, e a gente conseguiu usar, assim, do todo do recurso, deixa eu ler. Premiações foram de 5 mil até 15 mil, só, era o que a gente tinha. E esses 5 mil vocês... E agora com esse piso de 10 mil? Então, mas agora ficou mais difícil, porque a gente não está assim, só ali, né? A gente está criando uma máquina para calcular as coisas e a gente está tentando até outras formas de recurso para complementar, para aumentar, porque a gente não vai chegar a 700 mil. E, pasme, uma das nossas estratégias faz o recurso ficar na conta um pouquinho, para pelo menos ele chegar nos 700. Para render. Render, a gente conta com o rendimento. Exatamente. Sim. Não é fácil. Bom, vamos lá, gente. Vou continuar com a Só respondendo ao apresentação. Gilberto, Fala aí, eu conheço o Moinho, sim, a gente já fez uns trabalhos juntos aí no Festival América do Sul, foi muito bacana. Acho que foi 2 vezes, né, Márcia, que a gente conseguiu fazer coisa juntos aí. 2 vezes. 2 vezes, né? Foi bem bacana. E agora, se tudo der certo, a gente está voltando aí. Você vem para Corumbá, e aí vamos trazer a Carol na teia, porque a gente conseguiu trazer a teia para Corumbá, né? Porque ia ser em Campo Grande, agora vai ser em Corumbá. Dia 30. Carol, você vai se encantar com o Pantanal. Você vai se encantar com o Pantanal. Amanhã eu vou falar com o Leandro. Vamos Por ver. favor, Carolina, eu já faço um convite ampliado também. Então, nós temos aqui, Márcia, pessoas de Figueirão participando da nossa live, desde a primeira. E quem mais for de fora, quiser colocar no chat aí de qual município é, por favor, coloque para mostrar para a gente de onde vocês são, por favor. E vai vir todo mundo em janeiro para cá. A gente já conseguiu hotel, a gente já tá bem legal. Muito bom. Vamos ver. Faço questão. Quero ir, sim. Com certeza. Bom, eu vou voltar aqui, então, para o cadastro. Bom, depois do mapa, gente, que eu mostrei, então, onde vocês encontram a lista dos pontos de cultura. Mais o quê? Eu acho que eu vou abrir aqui o próprio formulário, se vocês tiverem, se quiserem, né? Senão vocês me avisem aí, a gente para também por aqui. Aqui, cadastre seu ponto ou pontão de cultura. Você vai escolher qual o formulário para preencher, se é para um ponto de cultura, ou um ponto de cultura coletivo, CNPJ ou pontão de cultura. Eu vou abrir um aqui meu que já está, que eu já uso para teste, para mostrar. Esse daqui já está sendo respondido. E eu ainda não enviei, né, para análise. E hoje a gente tem essa comissão nacional, ninguém perguntou aqui sobre... Olha, eu fiz cadastro e ainda não recebi meu certificado. Mas, enfim, a gente tem aí uma demanda grande, uma fila que está na caixa da Comissão Nacional, porque a gente tem 2 formas para certificado, né? Para rir mesmo, para chorar também. Nós temos uma demanda grande porque a gente passou por uma atualização do cadastro e aí ficaram alguns meses suspensas essas análises. E após a volta, que o cadastro voltou mesmo a funcionar, a comissão também desmobilizou, parece que perdeu o ritmo, ou porque eu acho que também muitas ações acontecendo, ETEIA nacional, enfim, então a comissão, por ser voluntária, né, gente, quem tem condições hoje de fazer um trabalho voluntário ser contínuo e efetivo, dar conta, né, no pouco tempo que a gente tem de fazer essas análises todas, porque tem o poder público e tem a sociedade civil. O poder público também, mesmo recebe lá, mas o salário está lá, mas não é paga para fazer, para participar da comissão, né? Não é um trabalho extra.
Então, é dentro mesmo da sua rotina. E vamos combinar que o Ministério da Cultura é uma loucura de ações o tempo inteiro, né? De coisas que a gente vem fazendo. E aí a gente tem essa fila que está grande, mas que a gente vai fazer um mutirão agora, é o que estamos falando de vamos. Antes era uma força-tarefa e agora a gente já está falando em mutirão. Vamos ver se vai resolver isso. Para ver se dá conta dessas análises. Bom, aqui é a primeira aba, então a aba de identificação. Você responde sobre o grupo, o nome do grupo. Aqui são informações do ponto de cultura, da organização, né? Não é pessoal. Telefone, se possui link, rede social, Facebook, se quiser divulgar as ações. Até o próprio perfil, né? Agora a gente também, depois que tem um cadastro, que é ponto de cultura, você tem um perfil. Isso também vai ajudar a colocar, para participar dos editais, o seu perfil da organização, desculpa. A régua aqui em cima, ó, passar para o número 2, é o histórico. Então, se o ponto de cultura, se a organização já foi reconhecida como ponto de cultura via edital, ponto de mídia livre, são outras ações que o Ministério já teve, ponto de leitura, ponto de memória, aí é pelo IBRAM, né? O IBRAM que tem o cadastro também. Se patrimônio histórico, cultural e material, entidade de utilidade pública, povo, comunidade tradicional, escola livre de formação em arte e cultura. Agora é esse programa, né, da Secretaria de Livre Leitura, então também pode ser identificado como escola livre. Aqui os comprovantes de reconhecimento, eu fazendo meus testezinhos, algumas atividades realizadas são gratuitas, então aqui, todas as atividades realizadas são gratuitas, sobre também um processo econômico do ponto de cultura. A próxima aba, território, então é sobre se a sua organização está sediada no Brasil, a sede ou espaço de atuação, porque nós temos pontos de cultura em outros países, né? Por isso essa pergunta, não estranho. Se é alugado, se é próprio, ocupação, território de atuação cultural direta da organização, indique o território de atuação cultural direta da organização, se é o local de atuação da organização, né, desenvolvimento das atividades é urbano, é rural, é semi-rural. Então, perguntas bem detalhadas, levam um tempo para responder, e aí, de fato, me dá uma pena quando é inabilitado danado, porque não é fácil. Então, as atividades desenvolvidas pela organização realizadas nesses territórios, áreas atingidas por desastres naturais, assentamentos, florestas, regiões periféricas, territórios indígenas, quilombolas, e outras mais, Então, o TCC começa antes, né? né? Nossa Senhora, começa antes, é muita coisa. E o formulário de inscrição para participar do edital? Vocês podem acessar lá, depois vocês vão ver o tamanho do formulário de inscrição, gente, é gigante. Eu, por mim, diminuía, mas, enfim, tem coisas que a gente não consegue mudar. Aqui é sobre o público. Qual a faixa etária do público? Então, perguntas sobre o público que participa das ações da organização. Enfim, uma série de perguntas para reconhecimento mesmo do público que faz parte. E, gente, isso é assim, né? Os ministérios vêm perguntar a nós na Cultura Viva, os outros ministérios, eles querem saber quem são os pontos de cultura, e aí qual é o perfil, porque tem a possibilidade de ter recurso de outros ministérios. E para a gente, se a gente tem esse banco de dados, fica muito mais fácil de você ir atrás de recursos, né? Isso tem gente que não entende do porquê, um cadastro tão grande, está muito difícil, mas é importante.
Não tem como deixar de fora, né? Aqui as ações estruturantes, outras ações estruturantes, tem as ações estruturantes da lei. Ação griot, essa, não, peraí, essa não é da lei, essa daqui. Intercâmbios são as ações que estão na Lei Cultura Viva, né? Se o ponto de cultura, né, trabalha com intercâmbio, residência artístico-cultural, cultura comunicação, cultura e educação, cultura e saúde, conhecimentos tradicionais, cultura digital, cultura e direitos humanos, economia criativa e solidária. Essas ações foram as aprovadas na lei lá em 2014. Livro, leitura, literatura, memória e patrimônio, cultura e meio ambiente, cultura e juventude, cultura circense entrou, cultura, agente cultura viva, né? E aí hoje, né, são outras ações, né, que começaram a tomar uma importância também. E aí, então, a gente colocou, atua em outra ação que considera o estruturante, não está na lei, mas está aqui, e aí também pode ser identificada. Ação griot, culturas indígenas, culturas de matriz africana, cultura popular. Lá são conhecimentos tradicionais, né? Não aparecem as culturas populares, mestras e mestres, cultura e mulheres, cultura e hip hop, linguagens artísticas. Culturas tradicionais, gênero e diversidade, acessibilidade cultural e equidade, cultura e territórios rurais, cultura alimentar. Aliás, hoje na SCDC a gente está participando de um grupo de trabalho que a gente vai iniciar o trabalho de elaboração do marco de referência da cultura alimentar. Então, para o ano que vem, foi uma demanda que saiu do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E a gente vai precisar também, obviamente, da participação da sociedade civil. Esse grupo de trabalho ainda não saiu a resolução, mas ainda não foi criado, né? A organização contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? Se sim, escolha a ordem e prioridade. Então, algumas perguntas-chave sobre a ODS. Economia da cultura, aí são perguntas também sobre o econômico, que inclusive eu acho que aquela pergunta lá sobre se as atividades são gratuitas ou não deveria estar aqui. Eu já tinha falado isso, mas ainda não mudaram de lugar. Aí os valores, né? Quanto que a organização trabalha anual, montantes de valores. E você vai respondendo, e por último, não, vamos chegar lá. O 7, vamos aqui para a aba 7. Opa. A parte da documentação, carta de indicação do representante do coletivo. Essa carta de indicação do representante do coletivo, ela precisa estar assinada, ela precisa ter foto da identidade. E aí as pessoas às vezes mandam representação do coletivo, mas sem a foto da identidade. Aí é inabilitada, a pessoa tem um esforço, fica esperando um tempão e depois é inabilitado. Tem um modelo aqui para baixar. Carta de recomendação de outra organização, você pretende comprovar a atuação da organização, envia um relatório de atividades, e aí aqui é isso, né? Encaminha, ó, o portfólio, abre o campo aqui embaixo, relatório de atividades, também chamado de portfólio da organização. E aí tem 3 campos para você enviar o relatório. Ou, se você quiser encaminhar links, é sempre bom enviar as 2 coisas, nunca uma só. Relatório e link. Você adiciona as 2 coisas e aí a comissão vai ter acesso a tudo. E por último,
como gostaria de ser chamado, mais algumas outras perguntinhas, nome completo, nome social, CPF, data de nascimento. Esse é sobre o representante da organização. Então, nem sempre o representante é o que faz o cadastro, né, gente? Uma outra pessoa pode criar o cadastro da organização. E, por último, a gente clica aqui em enviar formulário. Quando clica, ele vai me dar... ele não vai deixar, ó, corrija, porque eu não respondi. E aí eu não consigo enviar o formulário, ele vai apresentar os erros. Ah, não, os erros ele apresenta no outro sistema, lá de importação, desculpa, que aí aparece certinho onde que está o erro. Aqui ele está só falando para corrigir. Bom, é porque obviamente está tudo em branco mesmo. Bom, gente, é isso, é sobre o cadastro, e aí vai para a Comissão Nacional analisar. E, Carolina, como que estão os prazos? A gente pode mandar mais coisa para vocês darem uma analisada, já que tem pouco movimento por aí? Pois é, mandem, é mais um que vai entrar na fila. Não, gente, é assim, isso está bem preocupante. A gente está, como a Comissão Nacional é voluntária, a gente não tem como contratar pessoas só da sociedade civil para fazer essas análises. Ela tem que ser paritária. Então, não dá para tomar uma atitude fora do que está na instrução normativa. A gente está lá definindo com a consultoria jurídica o que a gente pode fazer. E agora, sim, tem uma proposta de fazer um mutirão. Foi conversado com a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, né, Walter? E a Comissão Nacional de Pontos de Cultura vai pegar junto, vai resolver junto com os pontões de cultura quem que realmente vai entrar e vai ter tempo para participar dessa comissão e fazer essas análises. Com um grupo de colaboradores, isso a gente está estudando de como vai ser isso, mas para resolver entre dezembro e janeiro, por causa dos editais, né? Pensando na fase de habilitação, porque os editais não podem cobrar o certificado na fase de inscrição, só na fase de habilitação. Então, a gente está pensando nisso, assim, cada vez está chegando mais perto, vamos ver. Por favor, Isso gente. mudou tudo também, né, Carol? Mudou também um ciclo da PNAB em alguns momentos. Por quê? Porque só entra quem for certificado, né? E com esses pontos que estão represados lá, esses certificados, mudou muito o ciclo da PNAB. Então, e das teias também, né? Porque para você participar como um delegado, você precisa ter o certificado, seu ponto precisa ter o certificado, né? Ou, pelo menos, aqueles, né, do Diário Oficial, que você foi certificado pelo Estado. Então, isso já mudou bastante. Mas, assim, nessa última semana, a gente teve uma conversa muito boa com o Ministério, junto com os pontões de cultura, com a Comissão Nacional. Eu acho que a gente vai conseguir sim, viu, Carol? Assim, esperamos, né? Porque a gente fez uma média de quantos estados, de quantas pessoas poderia estar contribuindo, se cada pontão de cultura conseguir chamar pelo menos 3 pessoas, daria para a gente sanar todo esse represamento até janeiro, né? Então, só está vendo como vai ser esses trâmites assim, né? Então, a gente precisa muito da contribuição de todos os pontões de cultura, principalmente, né? Para estar ajudando neste momento, porque tem muitos dos nossos lá que estão represados também, né? Para vocês terem uma ideia, até 1.000 e poucos pontos, 1.500, já tem mais de 3 meses, né? Então, isso é muito preocupante, né? Então, a gente precisa da ajuda de todos vocês, os pontões aí, Márcia, e todos vocês, poder contribuir com a gente nesse momento vai ser muito bom, viu? Uhum. É isso. Alguém fez a pergunta também, né? Foi, Gilberto. Na verdade, até deixar registrado aqui, a Lilian tinha levantado a mão, mas eu acredito que ela teve que sair. Lilian, estava com o perfil Lilian Museu SC, não sei se a Carolina conhece, mas ela acabou saindo do... Ai, desculpa, Lilian, pelo amor de Deus. Eu vi que você saiu, mas ela voltou, gente. Olha aí, ela voltou. Lilian, por favor.
Oi, boa noite. Só queria me apresentar rapidamente e parabenizar vocês pela iniciativa. Então, eu sou a Lilian, eu nasci em Corumbá, sou de Corumbá, porém saí daí muito nova e atualmente eu moro em Chapecó, no Oeste Catarinense. Então, e eu sou museóloga. Para mim está sendo uma oportunidade muito bacana de acompanhar vocês, porque dessa forma eu conheço um pouco mais do meu estado e a minha cidade, né? Como eu saí muito cedo daí, eu não conhecia o Moinho, eu perguntei até para minha mãe, falei, por que tu nunca me levou lá para fazer um curso, para fazer alguma coisa? Cobrei dela, inclusive. E eu retornei à minha cidade, foi ali em 2014, porque eu senti vontade de conhecer a minha própria história, que eu não conhecia. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar o Museu de História do Pantanal. Então, o meu TCC foi sobre o Museu de História do Pantanal, e depois disso, descobri várias coisas lindas, assim, da cidade, a cultura da cidade. E aqui, atualmente, eu trabalho como consultora e assessora de políticas culturais, trabalho muito com a PNAB, atendo os municípios, né, a parte da operacionalização, e aqui a gente também tem, a cada dia, tendo que estudar sobre os decretos, as instruções normativas, né, que cada dia a gente é surpreendido com uma ou outra nova, para atuar com os pontos e pontões de cultura, né? Então, aqui em Chapecó, especificamente no Oeste Catarinense, a gente tem alguns pontos e pontões, mas eu não fazia ideia da grandiosidade que Corumbá tem de cultura, né, de ações, de agentes culturais, e é isso. Então, eu fico muito feliz de acompanhar vocês, sou muito fã do trabalho de vocês, da Márcia, e espero conhecê-los em breve, e um dos meus sonhos é voltar aí para fazer um projeto com vocês. Que lindo, isso que eu ia falar, volta aqui, vamos fazer um projeto. A Ana Badari está aqui também, ela também ajudou muito no museu. Então, assim, a gente está precisando de gente assim como você. Pode vir. Ó, teia 30, 31 de janeiro, em Corumbá. Dá tempo de planejar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Carolina, eu acho que você está sem áudio. Eu tô sem áudio, tô aqui falando sozinha. Lília, você foi muito nova para Santa Catarina? Para Chapecó? Não, eu saí de Corumbá e fui para Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e de lá, com 23 anos, eu fui para Porto Alegre, que eu me casei com um gaúcho, daí de Porto Alegre nós viemos para Chapecó. Caramba, Corumbá, Chapecó, Nossa, enfim, muito legal. É isso, faz parte da vida, né? A gente vai. Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Santa Catarina, agora estou em Brasília, e fora os passadinhos que a gente deu para ir. Esse é o histórico. Quem gosta Bom, de gente, muito bom. vai acabar caindo em Corumbá, hein? Só digo Não isso. é? Roda, cai em Corumbá. Amanhã eu vou chegar lá no Ministério. Pessoal, eu vou precisar sair, gente, porque a oficina está terminando ali e o povo está me chamando. Bom, eu vou aproveitar essa saída do Walter, e a gente tem uma rotina de sempre levar nossos encontros até as 8h30 mesmo, aqui é o horário de Mato Grosso do Sul, né? Então, Walter, por hora, eu agradeço a sua participação muitíssimo. Eu sei que a Márcia está aqui, que é o próprio Moinho, mas eu agradeço em nome do Pontão Moinho Cultural, unindo pontos pela sua participação. E daí eu sei que você tem atividade aí, já tinha anunciado as oficinas, se alguém quiser falar mais alguma coisa, as convidadas, né? Daí daqui a pouquinho já parte para os nossos finalmente, tá bom? É só agradecer a Márcia, a todos vocês, por esse encontro, né? A gente precisa fazer isso mais vezes, a gente precisa nos conhecer, como a Lília falou, né? Ela não conhece, né? Está conhecendo pessoas agora, mas assim, a pandemia fez isso muito com a gente, né? Afastou as pessoas, né? E a gente fala muito através da janelinha, né? Mas
tem momentos que precisa estar lá olhando no olho, dar aquele abraço, falar, você que é aquela pessoa, então isso é muito bom também, né, a história do aconchego, né, então é isso, pessoal, agradeço bastante mesmo, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para a gente fazer juntos, né, ainda nesse mundo, nesse planeta chamado mundo, Terra, tem muita coisa para a gente fazer juntos mesmo, viu, e precisar de informações, de ponto de cultura, se o que eu puder contribuir, pode ficar à vontade. O meu @ é Walter Cedro tudo junto, né? E é isso. Precisando, estou por aqui. Beleza? Muito grato a todos vocês, a todos e a todas. Um beijão, fique bem. Força, saúde, boa semana para todo mundo. Até já. Amém. Obrigada, Walter. Muito legal, Walter. Obrigada, viu? Muito bom estar aqui com você. Valeu muito. Até já, beijão. Até já. Bom, nosso encontro continua. Eu já coloquei ali o @ do Moinho Cultural Unindo Pontos, do Walter também, que ele acabou de falar. Carolina, não sei se você gostaria de colocar também alguma rede social sua, tá? Além do Moinho Cultural Unindo Pontos, também tem o @ oficial do próprio Moinho Cultural, então quem não conhece pode seguir. E para Lilian, aí, a nossa museóloga, que eu quase espantei da live. Lilian, a gente está partindo para o 7º museu aqui em Corumbá, tá? Em breve. O ano passado a gente teve concurso no município para museólogo, haviam 2 vagas, só uma pessoa concorreu, então a gente só tem uma pessoa aprovada, está sobrando uma vaga de museólogo, mas infelizmente não vão chamar tão cedo esse outro museólogo, e quem sabe futuramente a gente consiga um outro concurso para museólogo por aí, tá? Mas a gente tem 7 entidades museais aqui na nossa cidade. 7? Depois a gente conversa, se você quiser a gente troca umas ideias ali. Com certeza. Então, Carolina e Márcia, por gentileza, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, para que a gente possa encerrar o nosso encontro. Bom, gente, parabéns pela iniciativa, muito bom. Acho que é isso que o Walter falou. A gente precisa se encontrar mais presencial, mas se a gente conseguir online também está valendo. Eu acho que esse momento é super importante. A gente vai se conhecendo, a rede fica mais forte, os pontos ficam mais fortes. Agradeço também o convite e quem sabe a próxima estamos juntos. E também fico à disposição do Ministério da Cultura. Coloquei ali agora a gente tem Instagram, Cultura Viva tem Instagram, então está ali o @ Rede Cultura Viva. Pra gente. Obrigada, Carol. Tá bom? Obrigada demais. Obrigada, Carol. Fiquei muito feliz que foi você que veio aqui também. Muito bom. E obrigada a todos. Eu agradeço principalmente ao MINC. Sabe, o MINC, a Cultura Viva, porque a gente só existe por isso. Só estamos aqui por isso, né? O Moinho está há 21 anos, que é o tempo dos 21. Eu fico muito feliz com a logo da Cultura Viva de 21 anos. É o Moinho, 21 anos, a gente nasceu junto, né? Então, eu acho que isso faz da gente uma instituição forte por estar caminhando lado a lado essa política. Então, agradeço muito. Obrigado, Gilberto, Tainá, as pessoas que estão aí nos bastidores, que estão conseguindo fazer esse encontro maravilhoso, que está muito bom, está ficando interessante demais entrar lá no site, no YouTube, no canal do YouTube, Moinho Cultural Oficial, e buscar essa rede, né? Então, são vários que a gente tem lá, mas eu acho que importante, virou agora um acesso importante também de estudo, de pesquisa e tudo mais. Muito bom. Obrigada, viu? Bom, mais uma vez, então, agradeço e desde já fica o convite aí para que vocês assistam os próximos 2 encontros que ainda faltam. Esse aqui é o 10º, ainda temos mais 2 encontros que vão acontecer. A gente só vai dar uma pequena pausa, porque neste final de semana tem uma atividade também aí promovida entre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e o Pontão Moinho Cultural. Vai ser bem bacana, vai ser na sede do Instituto na sede do Instituto Federal, e a programação já está postada nas redes sociais, então quem quiser mais informações, a Alice, que está aí nos assistindo, com certeza vai dar uma olhadinha na rede social e vai responder também, e o que ela não souber, com certeza ela vai perguntar e a gente vai conseguir falar. A Alice quer falar, gente, isso é um milagre. Vou deixar a Alice falar, gente, desculpa. Fala, Alice. Olá, pessoal, tudo bem? Eu só estou aqui com a câmera fechada, porque eu sempre fico nos bastidores, mas eu estou aqui acompanhando.
E então, a gente tem lá toda a programação que vai acontecer, tá? Do nosso pontão, nos dias 27 e 28, lá no IFMS. Então, assim, a gente pede para quem estiver aí conosco compartilhar, nos ajudar na divulgação, porque é um momento muito especial que a gente está mobilizando a região inteira. E com certeza teremos aí mais encontros, já estamos programando também lá em Campo Grande e a nossa TEI. Então, contamos com todo mundo. E é isso. Bom, então obrigado, Alice, pela nossa dica. A Alice sempre tem que falar, né? Mas ela fala muito pouco aqui, né, Márcia? Ela fala muito pouco, a gente tem que ficar usando o período aí. Então, muito obrigado a todos. Carolina, de novo, muito obrigado. Márcia e todos os outros que participaram conosco. De verdade. Um abraço para vocês, gente. Obrigada demais, viu? Obrigada. Beijão. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Tchau, tchau.